Esse é o Jungiando, o podcast do Instituto de Psicologia Jungiana Rio Preto, trazendo reflexões sobre o cotidiano a partir de diálogos e informações. Eu sou a Mayara Suguaia. Eu sou a Patrícia Lopes. E eu sou a Daniele Fumagalli. Somos psicólogas junguianas e nesse podcast vamos falar sobre psicologia, sobre literatura, sobre a vida e o que mais acharmos que vale a pena. Esse é mais um episódio do podcast Jungiando. Estamos muito felizes de estar aqui para mais um podcast. Hoje vamos falar sobre mitologia e símbolos na nossa vida cotidiana. Para nos apoiar nessa conversa, temos o livro O Homem e seus Símbolos, do Jung, e O Poder do Mito, de Joseph Campbell. Vocês já notaram como está se tornando cada vez mais frequente as pessoas comentarem que não encontram mais sentido nas coisas, na vida? Como tem sido uma busca de muita gente que até pouco tempo atrás tinham muitas convicções, tinham objetivo na vida, às vezes uma crença religiosa, e que de tempos para cá tem se sentido num vazio, sem sentido para nada. Sim, muito. Tem sido muito frequente. A gente vê isso tanto na clínica, né, como psicólogas, e nas redes sociais, acho que a cada 5 posts, 3 vão falar disso, pelo menos. Pois é. E quando a gente vai chegando num momento de vida como esse que a gente está vivendo, né? Um momento de extremos, de absurdos, as características humanas sendo exacerbadas, né? Tá brotando isso em toda parte, você vê as coisas mais absurdas acontecendo. Às vezes até a gente mesmo se pergunta, né? Pra que tudo isso? O que eu tô fazendo aqui? Que sentido tem estar nesse mundo? É sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Sobre essas questões. Muito bom, o papo promete. E o que a psicologia tem com isso? Bom, desde que a nossa sociedade ocidental, a gente buscou, acho que incansavelmente, né? O racional, o material, a materialização de todas as questões humanas, né? Acho que desde que a gente decretou, como sociedade, inclusive, né? Que as coisas têm que ter uma explicação racional, científica. Claro que tudo isso tem um lado muito bom, né? A gente conseguiu, de fato, um avanço muito significativo em termos científicos, tecnológicos. Tá aí o chat GPT, que não me deixa mentir, não sei vocês, mas eu beiro o medo. É um pouco de, nossa, que interessante, meu Deus, socorro. Fica a dica aqui, inclusive, já tem um vídeo do Leandro Carnal. Ele tem uma série no YouTube que chama Prazer Carnal. Ele faz algumas perguntas para o chat GPT. Uma delas é totalmente fictícia, envolve senso crítico. Ele pergunta, se Nietzsche ainda estivesse vivo, ele seria cancelado nas redes sociais? E o chat GPT responde, e ele fala, é uma resposta plausível, talvez melhor do que o estudante de filosofia daria. Eu fiquei com um pouco de medo, não sei vocês. Então, assim, desenvolvimento tecnológico, científico, que a gente tá vendo. Mas também dá um susto, né? Dá um medo, né? Pra quem assistiu Inteligência Artificial, então, aquele filme do Steve. Dá mais medo ainda. E quem não conhece chat GPT, dá uma pesquisada na internet. Acho que hoje em dia já não dá mais pra... já não dá mais pra não saber, né, o que tá vindo por aí. Bom, mas, como eu disse, tudo isso tem um lado bom, mas a gente também paga um preço para isso. Como tudo na vida, tem um ônus e um bônus. Qual seria esse ônus, né? O que está acontecendo aí? Acho que gradativamente a gente foi perdendo, né, o contato com a nossa essência, de alguma forma, como humanos, e aí com a nossa mitologia do Ocidente. O que seria isso, né? A gente vai perdendo contato com os nossos valores, com quem a gente é. E com a explicação de como a gente é e como chegamos até aqui, né? Porque é isso que a mitologia traz, né? A mitologia são os valores, é a história de um povo. É por que a gente faz o que a gente faz. É por que assim a gente faz aqui. Né? A gente consegue explicações através da mitologia. E mais do que explicações, a gente consegue identificação, né? Com algo maior que a gente, algo que é do coletivo, né? E o ser humano precisa disso, né? Eu sempre falo, né? À toa que as religiões e as torcidas de futebol tem pessoas que estão apaixonadas, porque tem esse tom de somos
De pertencimento. De pertencimento, de coletivo. Então, o ser humano naturalmente procura por isso. E a mitologia, de alguma forma, ajuda nisso, né? A se sentir pertencente a algo maior que a gente mesmo. E quando a gente está falando de racionalização e materialização, e muito racional, muito científico, a gente acaba perdendo, né? Um pouco desse contato com essa mitologia, com algo do sagrado, do que é coletivo, né? E aí a gente não... O Campbell fala, né? Muito bonito, assim. Ele fala que a gente não fica mais familiarizado com a literatura do espírito. Tem uma frase dele do livro Poder do Mito que eu achei muito legal. Ele fala assim que a gente está muito interessado nas notícias e no que tem acontecido no momento. Fomos considerando que os mitos e sua linguagem simbólica são, entre aspas, apenas superstições. São resultado de uma mente primitiva e que não nos servem mais. E o mais engraçado é que ele falou isso, a entrevista, né, que deu origem a esse texto, foi lá na década de 80. E é mais atual hoje do que quando ele falou. Né? A gente vive isso no limite. A gente tem redes sociais para atualizar tudo o que está acontecendo a todo momento. E tem até aquela expressão, né, FOMO, Fear of Missing Out. O medo de estar perdendo alguma coisa, de se eu não entrei na rede social, eu estou de fora do mundo. E aí isso traz uma consequência muito complexa, né, para a gente enquanto sociedade. Demais. Eu me peguei algumas vezes acordando e vendo, perder o sono e fazer essa grande besteira que é olhar o celular, porque, né, luz azul, informação, enfim, aí sim que vai ficar com insônia, né? E a gente escuta muitos pacientes também falando isso, né, que sente que não consegue, por exemplo, se concentrar para fazer uma atividade, não consegue, só o fato de colocar o celular em modo avião para fazer alguma atividade gera angústia, porque será que aconteceu alguma coisa enquanto isso eu estou aqui? Então, né, o FOMO é justamente isso, né? Sensação de estou ficando para trás, perdi alguma coisa, o que está acontecendo? E a rede social, ela alimenta a gente o tempo todo, né? E tem essa dinâmica, né, do rolar a tela, que é viciante. Então, a cabeça fica solta, a gente automaticamente liga e fica ali rolando a tela e vendo o que está acontecendo. É como um vício, né? Você tem que direcionar a sua atenção para aquilo e ignora o ambiente, o que é muito complicado. Fica aqui até outra dica, vou dar outra dica. Já estou dando dicas antes do quadro de dicas, mas tem um podcast aqui no Spotify também, e para as outras plataformas eu acredito que também seja possível acessar, que é o Autoconsciente, da Regina Gianetti. Se eu não me engano, os primeiros episódios, o primeiro episódio, acho que do podcast dela, explica isso das redes sociais, do porquê que a gente é viciado, né? O ping-pong da atenção, ela fala um pouco. E basicamente o nosso cérebro, ele gosta muito, né, da dopamina. E entrar nas redes sociais e ficar rolando o feed, como a Dani falou, alimenta a gente dessa coisa do prazer, da novidade. E por isso que é tão difícil, né, sair. E aí, hoje em dia, a gente tem algumas redes sociais aí, né? Não podemos falar os nomes, mas a gente tem algumas redes sociais que são vídeos em segundos e você é abarrotado, né, de informações. E a garotada tá tendo muito estímulo, né? A gente já percebe isso. Curtos, então é um prazer instantâneo e rápido. Eu percebi isso na minha sobrinha. Já teve 2 filmes que eu fui assistir com ela e ela cansou no meio do filme. Porque é muito tempo, né? É muito tempo. Nossa. Então, assim, né? Fica aqui, né? Ainda que filme infantil é 1h30, Pois né? Fica aqui o pensamento, né? Como que essa garotada vai conseguir focar em algo se a cada 5 segundos tem um vídeo novo, uma informação nova, e a gente também como adulto, né? Então, tá tudo ligado com isso que o Campbell falou, né? A gente acaba ficando muito interessado nas notícias e mais e mais rápido e mais expressivo e mais engajamento e blá, blá, blá. Sim. E a gente acaba perdendo, né, o contato com o que é simbólico e talvez mais em contato com a nossa essência de alguma forma, né? E nas redes sociais, como é tudo muita informação e curto, os vídeos tem que ser uma informação bem rasa, né? Porque senão a pessoa não acompanha e não absorve. Isso que eu ia comentar. Não tem uma reflexão. Você fica ali, assiste, sei lá, 200 vídeos em poucos minutos e de conteúdo sobra o quê? Quase nada. Você ocupou o seu tempo, a sua cabeça com aquilo e você não leva para você
nada de substância. Né? E você está buscando algo que ali não vai encontrar. Muito. Bom, voltando ao Campbell, né, ele tem uma fala assim, interessante sobre os mitos, né? Para quem não conhece, Campbell é só o maior mitologista. Ele é contemporâneo nosso, né? Ele faleceu em 87, então, assim, as entrevistas dele são coloridas, né? Ele é atual. E ele fala que, sobre os mitos, podemos ter uma vida boa sem eles. Porém, quando chegamos a uma certa idade, em que nossas necessidades imediatas estão atendidas e a gente começa a se voltar para a nossa vida interior, então não sabemos onde estamos, não encontramos sentido. Que é muito o que a Dani falou aqui, né, na abertura do nosso episódio de hoje. Algumas respostas prontas de crenças religiosas, que de alguma forma foram aí pasteurizadas pra gente, né, foram embutidas aí pra gente, já não servem mais. E aí a gente precisa de um sentido que não seja apenas racional para o fato de estarmos vivos. Precisamos da experiência de estar vivos. O que acontece fora de nós precisa ter ressonância no interior do nosso ser, na nossa realidade mais íntima, para que realmente possamos sentir a satisfação e o arrebatamento de estar vivos. Que lindo, né? Essas palavras aí de Campbell. Os mitos, né, então, segundo ele, são pistas para as potencialidades espirituais da vida humana. Os mitos nos ensinam que a gente pode se voltar para dentro, entender, estar próximos à mensagem dos símbolos. Pois é, os mitos, eles revelam aquilo que os seres humanos têm em comum. O Campbell, ele afirma que os mitos são histórias de nossa busca da verdade, de sentido e de significação em todos os tempos. Você sabia que os primeiros sinais de que o ser humano desenvolveu algum nível de consciência lá nos primórdios da humanidade, né, no Homo sapiens, o surgimento do Homo sapiens, foi quando surgiu a arte e a religião. Ali o ser humano começou a simbolizar. Então, foi a partir dessa descoberta arqueológica, né, de algumas pedras com riscos que foram esculpidas e colocadas em altares, e de uma em particular que tinha características específicas e que foi sendo trazida a perspectiva de que ali existia um ritual envolvido. A partir dali é que o ser humano começou a simbolizar. A gente tem esse registro, e esse registro vem de antes da gente conseguir fazer escritas, de ter outras formas de registro, né? Então isso mostra que a mente humana é capaz de simbolizar há tanto tempo quanto o surgimento da consciência. Tem um exemplo legal, Dani, disso que você está falando, naquele livro best-seller lá, o Homo Sapiens, a história da humanidade. Tem uma imagem, assim, de uma estatueta que foi achada numa escavação, né, arqueológica. Eles deram o nome, assim, de Homem-Leão, porque ele tem, né, o corpo de homem, assim, de humano, e a cabeça de leão. E foi esculpido, né, pelos Homo Sapiens. Se eu não me engano, era 30 mil anos, algo do tipo. E eu lembro que no livro, assim, é muito interessante porque não existia um bicho daquele, não era algo concreto. Mas o que mostra, né? Primeiro mostra a capacidade de simbolizar, né? Que os homens ali começaram a desenvolver. Então isso fala muito do início da consciência, né? Quando a gente começa a dar sentido para coisas de uma forma não concreta, mas de uma forma simbólica. Pois não dá para dizer que era só muito criativo, né? O cara que esculpiu isso. Ele estava simbolizando alguma coisa. E esse registro permanece lá nos sítios arqueológicos do nosso inconsciente. A gente tem esse tipo de registro. Está na base da nossa mente atual, essa experiência que é de toda a humanidade. E essa capacidade de simbolização, ela permanece com a gente. Então a gente pode hoje está conscientemente ignorando tudo isso, mas inconscientemente a gente continua reagindo a essa
capacidade. Os sonhos, por exemplo, que a gente tanto fala, são formas simbólicas através das quais o inconsciente vai se comunicando com a gente. Ele vai mandando mensagens simbólicas através dos sonhos. Mas a gente está tão distante dessa linguagem que na maioria das vezes a gente não reconhece. A gente tende a dizer, os sonhos não têm pé nem cabeça, isso é muito estranho, não consigo entender nada. E é muito natural a gente não entender os próprios sonhos, né? Mas é aí que o terapeuta se torna útil, porque ele foi treinado para essa tarefa de exploração dos símbolos, de compreender o significado dos símbolos, e que ele precisa se esforçar na sua formação para adquirir uma maior quantidade de conhecimento sobre esse aspecto, sobre os símbolos, né? Sobre as origens, o sentido de vários símbolos. É claro que as imagens muitas vezes são pessoais e precisam da participação ativa do sonhador para a compreensão daquela imagem simbólica. Mas o terapeuta precisa desse conhecimento ampliado dos símbolos para poder ajudar o paciente a ir entendendo alguns aspectos que não ficam claros, né? A consciência fica tentando colocar alguma razão ali e aí o terapeuta ajuda a enxergar essas diferenças que muitas vezes trazem aquele, nossa, é verdade, isso faz sentido para mim. Porque aí sim a gente sabe que o sonho foi compreendido em parte, né? Quando o sonhador tem aquela sensação de, nossa, isso faz sentido. Esse... No insight, ali a gente tem um sinal de que deu certo e que é por aí. Eu adoro quando a gente tô conversando com algum paciente e tal, e rola, né, uma interpretação minha com ele, uma associação, e às vezes vem esse... Ou então, às vezes vem aquele olho arregalado, assim. É muito tipo, teve insight ali, né? E às vezes é o contrário, né? É uma expiração, ufa, entendi, né? Porque vocês já repararam que tem sonhos que mexem muito com a gente. A gente acorda Aqueles que e a gente fica fala que é real, né? Ou que a emoção do sonho fica presente. Nossa, eu fiquei lembrando daquele sonho o dia inteiro. Ou fiquei com aquela má impressão, às vezes o sonho não é agradável. Fiquei com aquela má impressão ruim, 2 né? dias. Porque essas imagens, e a gente depende muito mais delas do que a gente imagina. E a gente é muito influenciado por essas imagens. Tanto no nível inconsciente, como em algumas situações como essa, no nível consciente. Eu sei que é por causa do sonho, eu só não entendi o porquê que isso ainda está mexendo comigo, né? Mas aquilo tem uma grande carga de energia psíquica, por isso permaneceu presente, invadiu a consciência e permaneceu ali por algum tempo, né? Às vezes dias. A gente fala que é como se tivesse vivenciado aquilo, foi tão real que eu nem sei o que eu sonhei e o que eu estava vivendo. Assim. Você se acorda para ver se realmente aconteceu ou não aquilo, né? Como É se verdade. Fosse. Bom, um outro exemplo que a gente pode dar é que todos nós, né, que todos que nascem numa sociedade cristã, mesmo que não acreditam numa doutrina religiosa específica, sente o período do Natal como uma emoção, sente aquela vontadezinha de participar de alguma confraternização em família, né, fazer alguma reunião com amigos, participar de alguma coisa, porque aquilo gera uma emoção. A sensação de renovação, né? Sim. Vamos começar uma nova jornada, né? Um novo ano. Mesmo quem não é conectado com isso, né? Isso. E sem saber, a gente sofre influência disso, do simbolismo do renascimento. E independente da história pessoal, com o período do Natal que cada um tem, algumas pessoas ficam um pouco mais tristes, mais reservadas, ainda assim a gente é influenciado inconscientemente por essa remanescência que é tão antiga do solstício, que exprime a esperança de que tudo vai florescer novamente ao fim do inverno, no hemisfério norte, mas que a gente nem está vivenciando o inverno, mas é gostoso de vivenciar, como se a gente quisesse estar ali num espaço que não é nosso. A gente nunca vai saber como que é esse inverno do hemisfério norte, com neve e tudo mais, mas que traz um acalento, não sei, algo nesse sentido, né? A gente reproduz isso, né? Na decoração, a gente pinheiro, decora que a com gente pinheiro, a gente decora com neve, né? Põe algodão na árvore de Natal, porque a gente está reproduzindo essa ideia.
Porque, no fundo, não é que a gente tem que valorizar somente isso. É claro que a gente tem que trazer também os aspectos da nossa cultura. Mas isso traz o reflexo do que está lá mais no fundo, né? Essa experiência do humano de sobreviver a situações de clima extremo, de dificuldade, de fome, e que ficou registrado em todos nós, e que a gente precisa reiniciar e acreditar que vai ser possível superar o desafio, porque essa questão do desafio nos toca, né? A Paty comentou, né, do solstício. Essa festa do solstício, né, é legal a gente comentar também. Ela foi incorporada pelo cristianismo, né? Sim. Vocês já viram falando, alguns estudiosos, eles falam pela posição do céu e tal, né? Jesus teria nascido em outubro. Será que Jesus era libriano? Ou escorpiano? Não, tá ali, capricorniano? Né? Outubro, tá ali tudo. Um dos dois, depende do dia, né? Não vamos defender signo aqui, né? A galera se revolta. E aí colocaram em dezembro, né? Assim, alguns estudos falam que o cristianismo colocou o Natal, né? O nascimento de Cristo em dezembro, porque já tinha essa festa pagã, né? Em dezembro, enfim, que marca, né, o final aí do inverno. E por isso que tem essa festa pagã, né, que era o solstício, com esse simbolismo de renascimento e renovação. Justamente por isso, né, que a Dani comentou das condições extremas. Eles estavam saindo do inverno, indo para a primavera, onde tudo volta a prosperar, né? Então, é tão bonito, né, como que eles estavam tão em contato com a natureza, né, faz parte do ser humano e vice-versa, que é o que a gente perdeu agora, inclusive. E é por isso que a gente destrói, achando que isso não tem consequência nenhuma pra gente, né, e pra nossa vida, enfim. Existe tanta conexão que isso era muito presente, né? E aí, por isso que tinha uma festa para celebrar isso. Isso tá tão entranhado, isso tá tão armazenado no nosso HD coletivo aí de humanidade, que o cristianismo entendeu, né, que não bastava proibir aquela festa pagã, era melhor incorporar alguma coisa. Porque não incorporar com o nascimento de Jesus, né? Então, melhor coisa. Talvez por isso que colocaram aí que Jesus é capricorniano. Resolveram mudar o signo. Mas pensando em tudo isso, quando a gente se distancia da nossa mitologia, quando a sociedade não está mais a serviço do homem, e sim o homem a serviço da sociedade, então a gente percebe que a gente está num estado monstruoso, né? Como o Campbell fala, a gente se defronta com todo tipo de violência e destruição. E a nossa sociedade é um ótimo exemplo disso, né? Veja como ela está hoje em dia. A nossa sociedade não nos forneceu rituais para que nos tornássemos parte da tribo, vamos dizer assim, né? Não passamos pelos rituais de iniciação da puberdade. Como que as crianças vão saber se já se tornaram adultos, homens, mulheres, que já devem abandonar a criancice, né? A infância, as brincadeiras, que precisamos seguir outras regras também. Como a gente vai descobrir que aqui nessa sociedade a gente faz dessa maneira e não admitimos isso e aquilo. A gente não quer encaixar tudo em caixinhas, mas é mais nesse sentido de direcionar, né? E é importante rituais para isso, direciona, dá um norte, a gente sabe o que pode fazer, né? Justamente para poder organizar. E é o que a gente vê que a sociedade está bem total desorganizada por conta um tanto disso também, né? Os mitos e esses rituais, eles traziam a principal coisa que a gente perdeu, que é a sensação de pertencimento. Né? É curioso como é muito frequente eu ouvir de pessoas muito diferentes dizer: nossa, eu me sinto um ET nesse mundo. Eu sou muito diferente de tudo aqui, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Porque a gente perdeu esse elo de ligação consciente de que a gente pertence a uma tribo, que a gente precisa respeitar determinadas regras. E essas regras, elas não vão vir das leis lá instituídas só, né, da Constituição, das regras de convivência. Elas vêm principalmente da mitologia, que é transmitida de geração a geração. São os valores que a gente vai incorporando nesse sentido de grupo social, que é o que faz a gente se sentir pertencendo, né? Para fazer parte da tribo, a gente segue determinadas regras. Aqui nós fazemos assim, né? E isso deve ser seguido e compartilhado por todo mundo. Apesar de a gente ter que pagar o preço de seguir a regra, a gente ganha a recompensa de eu pertenço a esse grupo, né? Então eu me esforço para fazer aquilo que é necessário para eu poder fazer parte.
que é muito do que a gente vê da dinâmica adolescente, né? Sim, Ao mesmo tempo, achar um grupo pra me encaixar, para né? me encaixar. Eu quero ser diferente, mas eu quero ser igual. É claro que isso é bem adolescente. Quero ser o mesmo, autêntico, mas quero me encaixar em algum Mas quero algum muito me grupo. encaixar. Mas isso é uma demanda humana, Sim. né? A gente, como adulto, também quer pertencer a algo, né? Pertencer ao mundo, pertencer àquele grupo. E a gente, seguindo as regras, né? Os rituais, a gente pertencia àquele grupo. E é disso que a gente sente falta, né? De pertencer, de fazer parte de algo. Porque, assim, tá tudo muito solto, muito racional, vai vivendo aí. E aí a gente tem adultos de 50 anos vivendo com os pais e tendo uma vida adolescente, porque assim, quem que vai avisar para ele que ele cresceu, que ele tem que tomar as rédeas da vida, né? Sendo que, se a gente for pegar uma sociedade dita primitiva, com todas as aspas, né? Um menino com 12 anos passava pelo ritual de iniciação, né? Geralmente sofria um grande desafio, né? Envolvendo dor, envolvendo perigo de vida. Sim. E aí ali ele provava que ele podia pertencer ao mundo dos adultos e ele era tratado como adulto a partir dali, mesmo sendo um jovem adulto, né? E ele ia ter pertencimento de outros grupos, ele não ia ficar mais no grupo das crianças, ele ia ficar no grupo dos adultos, né? Das mulheres ou dos homens, e isso faz com que ele se sinta parte da tribo. Você falou, Dani, tem um ritual, eu já vi isso na televisão, disso de algumas sociedades, né, que marcam a entrada na vida adulta através de rituais. Tem um ritual de passagem dos povos indígenas, dos povos originários, que o jovem coloca a mão no formigueiro. Vocês já viram esse? Sim. E eu lembrei que você falou porque, né, sim, inflige dor, Envolve é muito dor. difícil. Eu lembro, né, eu acho que eu era criança quando eu vi isso, e eu chorava vendo o menino lá com a mão no formigueiro. Ai, pra que precisa disso, tadinho? Mas ele entende que agora ele é um adulto, e a comunidade entende que ele é um adulto. Fica marcado isso pra todo mundo, não tem dúvidas. Né, que Ele conseguiu cumprir o desafio. Exato. Então, existe algo que né, de novo, não deixa dúvidas. E aí, na sociedade atualmente, né, como a gente, quando deixamos de ser adolescentes, o que marca isso? Né, é com X anos, né, vem a OMS, sei lá, a regra externa e fala isso. Só que, assim, é tão volátil isso que a cada ano aumentam, né? Há um tempo atrás era 18, 21, isso até na lei, né? Aqui no Brasil é com 18 anos que é maior de idade, nos Estados Unidos é 21. E eu já vi, né, alguns médicos, enfim, outros estudiosos, enfim, falando que hoje em dia a adolescência vai até os 24 anos. Daqui a pouco tá até 30. Então, assim, na nossa sociedade, o que marca isso, né? Enfim, muito, muito interessante, assim. E aí, como a gente não tem mais esses rituais que marcam a entrada do jovem, né, na vida adulta, que é comum em algumas culturas, como a gente estava falando, o que a gente vê hoje, né? Quais são os rituais, talvez, na falta desses rituais de passagem? O que os jovens têm tentado substituir, né? Eu tenho uma hipótese aqui, não sei o que vocês acham, mas eu acho que esses comportamentos de risco que a gente tá vendo hoje em dia, sabe? Dos jovens bebendo muito e dirigindo, tipo, né? Isso também tá muito na mídia agora, né? Esses desafios que a gente vê na internet. Eu vi essa semana passada, uma menina morreu inalando desodorante, vocês viram? Vi. Porque desafios na internet, sabe? Então, enfim. Desafios que são colocados ali e entram nesse lugar do coletivo, né, de se superar de alguma maneira, talvez pelo esvaziamento, né, desses rituais que a gente tem, isso intrínseco na nossa memória, no nosso inconsciente coletivo, enfim. E aí, poxa, é uma forma super deturpada, né, de provar alguma coisa, né, e óbvio, coloca uma vida em risco, né, isso não acrescenta em nada, não transforma a pessoa para ela contribuir com a tribo, digamos, né? Não transforma a pessoa, não transforma a sociedade. Então, talvez, né, uma resposta interessante a tudo isso que a gente está vendo aí seja essa questão o que está acontecendo, né? Por que está esvaziando tanto? Sim.
Bom, e a nossa mitologia atual, né, também, ela diz que a gente tem que trabalhar mais do que a gente suporta pra gente ser pessoas bem vistas, valorizadas. E que é natural a gente sempre estar cansado, faz parte da vida adulta sentir sempre incompetente, porque nunca tá perfeito, nunca tá suficiente, né? Então a gente vai ser sempre incompetente em algo. E aí gera uma culpa por ter deixado de fazer alguma coisa que muitas vezes nem sabemos o que é na realidade, o que a gente tem que fazer. Fica aquele vazio, aquela sensação de falta algo. E eu acho que falta bem isso mesmo, a gente se conectar com... e tentar entender um tanto, né? Por que essas culturas ainda conseguem utilizar esses rituais e a gente não usa mais, né? Virou uma mitologia para a sociedade atual, né? Para pertencer à sociedade, você tem que estar sempre cansado, você tem que trabalhar mais do que você capitalista aguenta. Atual, né? Porque as tribos indígenas, as comunidades indígenas ainda usam, né? Os rituais, a gente que tá aí. Mas numa sociedade urbana como a gente vive hoje, o que você encontra em todo lugar? Nada, As pessoas falando que estão cansadas, que estão trabalhando demais, que estão na que correria. É ótimo isso, né? E que isso é importante, né? Para você ser respeitado. É o workaholic, né? Tem que ser. Ainda colocaram o nome em inglês pra ficar bem bonito. Já pensou feio, você fala, cansada. Tá tudo bem, tô tranquila, tô trabalhando normal, tô conseguindo descansar. Né? Fica até feio você falar isso. Como assim, gente? É a total negligência do que é a demanda de estar vivo. Sim. É isso que a Paty falou, né? Da gente tem que alcançar o sucesso, mas tem que ser bem sucedido, né? Para ser valorizado. É só externo, né? Não tem nada de interno. E aí depois a gente entende porque que tem essa crise do vazio que a gente falou lá no começo, né? É pro outro, é o tempo todo pro outro, e de acordo com o que o outro fala, mas o que o outro fala também muda. Sim. A cada nova lei que se coloca, a cada padrão, né? Acho que o padrão estético da sociedade é muito isso hoje em dia. Vocês viram as Kardashians, né? Que de alguma forma são modelo de beleza, de padrão de beleza, né? Todo mundo colocou silicone porque elas eram, né, os corpos bem... com curvas, curvilíneos, aí uma galera colocou para ter bastante peito, para, né, ter o bumbum grande, não sei o quê, e aí é boca, né, lábio. Então, assim, hoje em dia tem um padrãozão, e agora elas, né, eu vi na internet esses dias, elas falaram, não, a gente não quer mais isso, a gente não quer, enfim, esse padrão, e estão tirando todos os procedimentos estéticos. Aí agora a moda vai ser, então, tirar os procedimentos, né? Todo mundo hoje tem preenchido. Né? Pois é. E aí fica todo mundo muito igual, né? Assim, eu tava conversando com um grupo de adolescentes esses dias e falando sobre padrão. O que é bonito? Elas, bonito é quem tem o lábio volumoso, então tem preenchimento labial, tem o cabelo assim assado, tem a unha de gel e tem extensão de cílios. Esse é o padrão. Esse que é o bonito. Eu falei, desde quando? Aí isso também exige um tanto bom de dinheiro, né? A pessoa outro grupo social aí, um grupo de pessoas que tem acesso a dinheiro que pode, né, fazer tudo isso, porque nem todo mundo pode fazer tudo isso de estética, é muito procedimento. Sim. E é muito engraçado porque quando eu perguntei pra elas falando sobre padrão de beleza, eu perguntei, mas desde quando? Aí que elas entenderam, porque elas são adolescentes, então pra elas é desde sempre. Porque foi quando elas começaram a ter acesso à informação, a ter consciência até um pouco, né? Falei, gente, há 5 anos atrás não tinha nada disso. E 5 anos é muito pouco tempo. Então, assim, daqui a pouco a moda vai ser o quê? Então, cuidado com isso de padrão, né? Até comentei com elas, cuidado com isso de padrão. Porque talvez quando era da idade de vocês, a moda era ter, né, silicone. Agora já tá dando um monte de problema, tem a galera tirando silicone. Daqui a pouco, qual que é o padrão? Então, né, enfim, a sociedade... A gente tá falando tudo isso porque nesse esvaziamento do sentido da mitologia, né, dos valores e do símbolo, a gente busca preencher isso através do externo de uma forma muito vazia, né? Porque a gente não realiza o nosso potencial, né? Aí que a gente volta lá para a frase inicial do Campbell. Você pode ter uma ótima vida seguindo tudo isso, mas quando você conquistar tudo que você acha que tem que conquistar e se voltar para você, vai ter um vazio. Porque vai faltar você realizar o seu potencial. Você não tá realizando uma coisa que você quer, mas sim tarefas que foram pré-determinadas e que você tem que fazer aquilo. E aí isso não te satisfaz. Sim. Né? A gente só vai se sentir realizado fazendo aquilo que é o nosso potencial. Sim. Que nem as mulheres hoje em dia, eu percebo que isso na nossa sociedade também, pelo menos a sociedade brasileira, né?
As mulheres têm que trabalhar, cuidar dos filhos, cuidar da casa, e eu vi até esses dias no Instagram, colocaram, você é considerada uma mulher estressada? Vamos entender por que você está estressada. Na verdade, não, você é uma mulher cansada, porque você está trabalhando, cuidando dos filhos, da casa, fazendo coisas que não são sua função, né? E exigindo que tem que estar bonita, de bom humor e tudo mais. Então é muita coisa, e esse workaholic versão mulher 100% perfeita, né? Então, 2.0. 2.0. 5.0. Tantas coisas pra fazer. Verdade. Muito bom. Agora, então, a gente vai para as dicas. E a dica de hoje, então, é o incrível livro do Joseph Campbell, O Poder do Mito. A gente já deu isso como dica, mas é porque a gente realmente acredita que é uma boa dica, a gente está reforçando, até porque a gente falou várias coisas que aparecem nesse texto dele, que também tem uma versão em vídeo, na verdade, foi uma entrevista que ele deu para a BBC e que foi transformada em livro também. É possível encontrar o livro e as entrevistas também no YouTube ou em DVD. Vale a pena assistir, principalmente o trecho inicial, né? O primeiro capítulo ou a primeira entrevista. Vale muito a pena. O que isso significa para você? Bom, então eu vou ler para vocês um poema do Carlos Drummond de Andrade que se chama Para Sempre. Por que Deus permite que as mães vão-se embora? Mãe não tem limite, é tempo sem hora. Luz que não apaga quando sopra o vento e chuva desaba, veludo escondido na pele enrugada. Água pura, ar puro, puro pensamento. Morrer acontece com que é breve e passa, sem deixar vestígio. Mãe na sua graça é a eternidade. Porque Deus se lembra, mistério profundo, de tirá-la um dia? Fosse eu rei do mundo, baixava uma lei. Mãe não morre nunca, mãe ficará sempre junto de seu filho. E ele, velho embora, será pequenino, feito grão de milho. Que lindo! Bom, quer falar com a gente? Quer contar alguma coisa? Quer tirar uma dúvida? Quer mandar uma crítica? A gente também quer saber. Conta pra gente mais sobre isso então. Nosso e-mail é o podcastjunguiando@gmail.com e a gente tem o nosso site www.psicologiajung.com.br. Nesse site você vai encontrar as atividades dos nossos grupos de estudo e também no formato de curso. Então acessa lá para saber um pouquinho mais do que a gente faz aqui, além do podcast. Muito bom, e esse foi mais um episódio do Junguiando, com a produção executiva, Daí Processo, a produção artística, da Raquel Fumagalli, da iProcesso Artes. edição e direção de som, Kleber Zumiotti. Gravado no espaço da Nova Hora Arquitetura. Obrigada, pessoal. A gente espera vocês no próximo episódio. Até lá! Até o próximo. Beijo, tchau, tchau. até mais.